A vila estava mergulhada em um silêncio opressor, como se a própria terra temesse o que aconteceria a seguir. À noite, os ventos carregavam sussurros que ninguém podia compreender, mas que gelavam a espinha dos moradores. As casas pareciam curvar-se para dentro, e os caminhos de pedra se deformavam como se respirassem. No cemitério da aldeia, esqueletos começavam a se contorcer, girando em espirais impossíveis, desafiando qualquer lógica humana. Cada osso rangia e estalava com um som que parecia perfurar a alma de quem ousasse observar. O chão sob os túmulos se mexia, como se os mortos estivessem testando a resistência da realidade. Logo, os vivos começaram a sentir a mesma sensação em seus próprios corpos. Um formigamento que crescia em dor, os ossos se contorcendo sem que pudessem controlar. Alguns moradores caíam ao chão, suas mãos e pernas se dobrando em ângulos que nenhum corpo deveria suportar. Os gritos ecoavam entre as paredes das casas, misturando desespero e loucura. A sensação de ser quebrado por dentro tomava cada músculo, cada articulação. Ninguém podia se mover com segurança, e cada passo parecia abrir feridas invisíveis que pulsavam com dor. Nas ruas desertas, sombras dançavam em movimentos impossíveis. O reflexo da lua nos ossos expostos dos mortos parecia zombar dos vivos, mostrando-lhes o futuro que os aguardava. A própria luz da noite se tornou pesada, sufocante, como se pressionasse os corpos já fragilizados. Os velhos da aldeia falavam de uma maldição antiga, de deuses esquecidos que exigiam sacrifícios de carne e osso. Mas ninguém podia fugir dessa tormenta. As estradas desapareciam e os portões se fechavam sozinhos. Cada tentativa de escapar terminava em dor crescente nos tendões, nas articulações, em cada osso. As crianças começaram a chorar de forma silenciosa, olhando para os ossos das criaturas que se erguiam nos cemitérios. Mas até os mais jovens sentiram seus corpos responder à maldição, tremendo e contorcendo-se involuntariamente, como se fossem extensões dos mortos. Dentro das casas, móveis quebravam-se sozinhos, portas rangiam e paredes pareciam pulsar. A própria madeira gemeu sob a pressão de ossos invisíveis, e o ar tornou-se denso, sufocante, impregnado de cheiro de ferro e decomposição. Os que tentavam lutar contra os movimentos involuntários caíam em prantos. Cada instante parecia durar horas. Cada contorção enviava ondas de dor que se infiltravam na mente, levando-os a um estado de loucura silenciosa. A vila inteira se tornou um organismo vivo de terror, respirando com o sofrimento de seus habitantes. Alguns moradores olhavam para os outros com horror, percebendo que seus próprios corpos podiam se voltar contra si mesmos a qualquer momento. As mãos se dobravam, os pés giravam de forma grotesca e cada osso ameaçava explodir sob a pressão. Os animais da aldeia desapareceram ou foram encontrados mutilados. Os corpos transformados em espirais impossíveis, como uma premonição do que aguardava os humanos. O silêncio profundo que seguiu seus gritos tornou o ar ainda mais denso, quase impossível de respirar. A noite parecia eterna. O céu coberto de nuvens carregadas transformava a lua em um espectro frio, refletindo nas ruas tortuosas e nos ossos deformados dos mortos. Cada sombra se movia com intenção própria, observando, esperando. Dentro das casas, pessoas tentavam se proteger, mas os corpos não obedeciam. Braços se dobravam para trás, pernas se retorciam, e cada respiração era um esforço excruciante. O medo tornou-se uma presença física, esmagando peitos e ossos, comprimindo a alma. A vila começou a cheirar a ferro e a terra remexida. Cada passo sobre as ruas parecia provocar um eco do sofrimento de séculos, misturando passado e presente em uma única experiência de horror absoluto. As árvores nos arredores pareciam entortar-se como os esqueletos, galhos se enrolando sobre si mesmos, como se a própria natureza estivesse contaminada. Até a água do rio próximo parecia pulsar, refletindo as formas grotescas que se moviam na margem. A dor física se transformou em terror psicológico. Cada habitante começou a ouvir sussurros de ossos quebrando, de tendões rasgando, mesmo quando ninguém estava por perto. O medo tornou-se tangível, preenchendo cada espaço da vila, cada mente,
cada fibra do corpo. Os desesperados corriam, mas o espaço se estreitava. As ruas se alongavam e se comprimiam ao mesmo tempo, criando um labirinto impossível de escapar. Cada esquina revelava um corpo contorcido. Cada sombra trazia a lembrança de que nenhum osso estava a salvo. No ápice do terror, alguns moradores começaram a perder a consciência, seus corpos incapazes de suportar a pressão interna. Cada contorção interna se refletia no exterior. Ossos surgindo, girando, deformando, espalhando a maldição para os que ainda resistiam. O silêncio que se seguiu foi ainda mais horrível. Não havia mais gritos, apenas o som do próprio medo batendo dentro dos corpos, o rangido dos ossos girando, invisíveis e inevitáveis. A vila tornou-se um monumento de dor, deformação e loucura, onde a morte não era alívio, mas uma continuação do tormento. Quando a manhã finalmente chegou, nada parecia ter mudado, mas quem conseguiu sobreviver sabia que seus ossos nunca mais seriam os mesmos. Cada movimento lembrava o horror vivido, cada som reverberava com a promessa de que a maldição nunca os deixaria realmente em paz.